Bora lá, galerinha, o doloroso mundo de Blasphemous, do canal do Pombo Atômico, rapaziada. Vídeo novo aí do Pombo Atômico. Tô tirando meu controle, tava jogando um pouquinho antes de gravar aqui, tá na minha frente, então eu tô tirando ele. Mas vídeo novo aí do canal do Pombo Atômico, um canal que eu gosto muito, que faz bastante tempo mesmo que eu não trago. Eu acho que o último vídeo que eu trouxe dele foi aquele das backrooms do Kenny Pixels. Faz bastante tempo já, então... Pô, tava com bastante vontade de gravar um vídeo dele e ele lançou um vídeo de um jogo que eu sempre tive muita curiosidade. Não cheguei a jogar, mas eu sei que ele tem muitas inspirações em Dark Souls pela dificuldade e em Berserk, que é uma das coisas que eu mais gosto, vocês sabem. Então, eu sempre tive muita curiosidade sobre o jogo. Inclusive, eu pensei em comprar essa semana, ele tava R$ 30 no Switch. Eu pensei em comprar ele, talvez eu compre depois do vídeo. Parece ser muito interessante, parece ser um jogo muito legal e que deve ter uma história bem incrível. Eu imagino que ele vai contar a história aqui nesse vídeo. Enfim, gente, se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição, passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar no canal que tá me ajudando demais, tá bom? E uma pergunta antes de eu continuar o vídeo, vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos do Pombo Atômico daqueles mais antigos do canal dele? Tem várias séries de Analog Horror que eu nunca trouxe no canal. No começo do meu canal, inclusive, nossa, tô meio gripado, desculpa, gente. Vai ser complicado o vídeo que eu vou dar umas puxadas de ar aqui. Mas quando eu comecei o canal, eu trazia muito conteúdo de Analog Horror e agora faz bastante tempo que eu não trago react disso. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Ele tem vários bem interessantes lá que eu sempre tive vontade de gravar e que dá pra trazer aí pra vocês curtirem, tá bom? Enfim, gente, vambora pro vídeo aí, sem muitas delongas. Acho que vai ser um vídeo fantástico. Bora. Produzido por Pombo Atômico. A edição dele é muito maneira, né? Inclusive, o Pombo Atômico, eu não sei quanto tempo ele tem o canal, mas eu lembro que quando ele começou o canal, eu vi um vídeo dele, tipo, quando ele tava bem no começo ainda, não aqui no canal, obviamente não tinha ainda. Mas eu lembro que eu falei, caramba, eu assisti o vídeo e falei, caraca, esse cara faz vídeos muito legais. Fico muito feliz que ele cresceu tanto. Pombo Atômico aborda trabalho de ficção, não abordando relação direta com qualidade para vídeo a vídeo. Ok. Ok, eu sei que isso vai parecer estranho pra galera que costuma acompanhar as lives, mas eu realmente gosto bastante de jogos desafiadores. Existe algo Ok. satisfatório em conseguir derrotar um Também chefe gosto. ou concluir um objetivo depois de Geralmente eu passo raiva, mas gosto. passar horas e horas tentando. A satisfação que a gente consegue ao tentar aprender com cada um dos nossos erros na procura de superar um desafio é uma explicação científica que eu honestamente não vou parar pra explicar aqui, Hum. mas justifica o fato de que os jogos mais marcantes que eu terminei na minha vida toda ou tinham uma história incrível ou eram extremamente desafiadores. Em alguns casos chegaram até ser as duas coisas, como no caso de Dark Souls e Mega Man X. É Então, curioso isso, porque geralmente os jogos que são mais difíceis, eles têm histórias interessantes, né? Isso é um paralelo estranho, né? Tipo assim, eu não lembro agora de cabeça de um jogo que é muito... Ah, com certeza tem, né? Falando besteira. não é. Eu sou do tipo de gente que tem Dark Souls como jogo favorito e acho Eu que falei, eu qualquer falei, Souls eu falei e comecei a pensar, pô, tem muito jogo ruim que é difícil também. like é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pode me jogar à vontade. Ah, eu não posso esquecer que eu sou hater de Dark Souls 2. Então, duplo julgamento. Pode ficar à vontade. Foi basicamente Nunca joguei Dark Souls 2, joguei só o... Dos Dark Souls, joguei só o 3, por gente. isso que eu acabei ficando absurdamente interessado por Blasphemous na época do lançamento dele, justamente porque ele prometia ser uma mistura do meu jogo favorito com elementos de Metroidvania, que é um subgênero que eu não sou muito familiarizado, mas que sempre me gerou certa curiosidade. Eu tive que esperar um bom tempo antes de Mas o gráfico é muito bonito, né? O gráfico é lindo mesmo. E já apareceu aqui um símbolo aqui que eu não sei se vai ter alguma importância, porque é igualzinho o símbolo do estigma de Berserk, que inclusive eu tenho tatuado aqui, mas eu não tenho ângulo pra mostrar. conseguir colocar minhas mãos Eu cliquei o botão no mouse sem querer e voltei, gente. tempo antes de conseguir colocar Tipo, minhas voltei da página e tive que entrar de mãos novo. nessa belezinha, porque meu computador antigo não conseguia aguentar praticamente nada e eu não tinha dinheiro para comprar um novo. E também tem um pequeno detalhe que é o fato de eu ter esquecido dele por um bom tempo. Isso é, até alguns meses atrás, quando a Steam fez uma promoção bacanuda e eu tive a oportunidade de aproveitar essa maravilha. É claro que o jogo não é perfeito, existem muitas coisas nele que merecem ser criticadas tecnicamente, mas Eu lembro de quando ele tava pra sair, ele fez bastante burburinho, assim. A galera falou bastante do jogo e depois realmente passou um tempo assim que eu não ouvi mais falar, né? Não sei se não teve DLCs, não teve coisas assim. Acho que não, né? eu não Mas tem o consigo. 2, tô ligado que Blasphemous tem o pra 2. mim é a belezinha das belezinhas. Ao menos por enquanto, já que o Blasphemous 2 lançou, eu tenho acesso a ele agora e, sei lá, quem sabe minha opinião com relação a isso mude.
pode acontecer. Aliás, Ok. esse é o momento perfeito para explicar que, infelizmente, a gente não vai estar usando filmagens da minha própria gameplay aqui, já que eu joguei ele em off e eu não estava muito preocupado em gravar ele. Aliás, esse é um dos motivos para que nesse vídeo aqui eu vou estar muito mais focado em explicar a lore do que fazer comentários sobre a gameplay em si. Eu Ok. realmente espero que isso não seja um problema, A.K.A. Eternal. então vamos logo começar. O Da jogo hora, da hora. Blasphemous. Vambora, gente. Tô bastante hypado. foi ninho de todo o meu sofrimento é uma produção espanhola do estúdio The Game Kitchen, lançado e publicado não pela sabia. Team C7 em 2019. Legal. Ele foi feito tendo Maneiro, eu acho, eu sempre dou bastante valor quando um jogo não é feito, tipo, nos Estados Unidos ou no Japão, tá ligado? Eu acho que, sei lá, eu sempre olho com carinho como pra ele. inspiração jogos ao estilo Metroidvania, mas apresenta alguns elementos de Souls-like, como ditos frascos de recuperação, fogueiras, que aqui não são fogueiras, e, Primidio. sei lá, sofrimento. E por falar nisso, a maior inspiração para a estética do Caraca, que universo legal, do hein? jogo são as pinturas religiosas de artistas espanhóis, além também de existirem maneiro. elementos teológicos que são muito particulares do catolicismo romano. Tendo isso em mente, Legal. Blasphemous é um Maneiro, maneiro, vambora. jogo lindo, mas extremamente feio e até agoniante em alguns elementos. O jogo também teve 3 DLCs durante a sua vida útil. Teve mesmo, ok, maneiro. O Steer of Down, que Caramba. foi uma expansão gratuita que adicionou áreas, chefes, itens, quests, e a dublagem espanhola, que os criadores não conseguiram colocar durante o Legal. desenvolvimento por falta de recursos. Strife Compreensível. and Ruin, que foi basicamente um crossover com Bloodstained, que adicionou uma quest de correria e uma cutscene onde a gente pode ver as belas pernas da Miriam. E por fim, Wounds of Eventide, que também foi uma expansão gratuita, mas nesse caso oferecia um final real pro jogo, além de uma porralhada de coisa nova pra lore. Ok. Aliás, detalhes do futuro aqui, eu esqueci também de adicionar que essa última expansão serviu para conectar o Blasphemous 1 com o Blasphemous 2. Ok. Originalmente, a história do Blasphemous terminava em um dos finais que tu escolhia durante a gameplay. Então, essa expansão meio que trouxe uma terceira opção, que é o final que conecta com a continuação. Basicamente, Ok. isso. Eu esqueci de... né? Eu sou burro, enfim, continua. Só avisando que nesse vídeo aqui eu vou estar falando especificamente da lore, como eu já disse. Então eu vou trazer algumas informações que foram acrescentadas. Cara, mas eu tenho que pausar aqui pra falar. A arte do jogo é muito bonita mesmo, né? Impressionante, cara, impressionante. E nesse. Eu acho que não é do jogo, né? Nessa edição do Pombatão que ele colocou essa televisão de tubo ficou mais legal ainda. Dessa expansão, assim como também coisas do artbook de Blasphemous e do quadrinho prequel. Então Caramba, bastante coisa, né? Amalgamando basicamente tudo Interessante. numa contextualização só. Agora que as coisas estão bem explicadinhas, ao menos dentro do possível, vamos finalmente colocar os nossos cones na cabeça e partir pro que Bora, interessa. legal, vambora. Vamos começar pelo Muito interessante, que é muito promissor. começo, no absoluto nada. Brincadeira, não é literalmente nada, mas sim algum tipo de plano espiritual extremamente distante da realidade material, chamada de o sonho. Também referida como o outro lado do sonho. Esse sonho, o local onde as coisas realmente começam, é descrito como um campo amplo e vazio, coberto por luzes brancas e nuvens. Esse local, que não se sabe como surgiu ou como foi criado, habitava 2 tipos de seres. Almas em luto que caminhavam em uma procissão infinita que parecia seguir para lugar nenhum. Caramba. E as altas vontades. As altas vontades, que por sinal aparecem bem pouco durante o jogo, Caramba, são cara. representadas como essa entidade com 3 rostos que Caramba! constantemente está chorando lágrimas douradas. Essa figura visualmente bizarra é o mais perto que nós podemos considerar como Deus Caraca, que doideira, mano. Muito interessante, hein? de Blasphemous. Até porque os simbolismos são bem claros. O cristianismo tem como... Eu ia falar isso, eu não sei se ele vai falar. Eu acho que ele vai falar, por isso que eu falei isso. Mas me lembra Trindade, né? base a crença na divina trindade, que é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são apenas figuras simbólicas para representar uma única figura, Deus, para ser mais exato. Porém, as altas vontades aqui no jogo, apesar de possuírem paralelos com o Deus cristão que conhecemos, não são exatamente Deus, ao menos não sozinhas. Isso vai ser explicado mais para frente. O Interessante, fato mas disso são uma entidade, aparentemente, né? Uma entidade de 3 faces. tudo é que as 3 vontades não foram criadas por ninguém, mas sim por elas mesmas. Ao menos é isso que elas deixam entender. Nós somos as altas vontades. Caraca, ok, mas por si só isso já seria um sinal de divindade, né? O cara, você se criar, sei lá, né, mano? Não sei. Não sei qual é o conceito exatamente pra isso. Milagre que não surge Caramba, por que nosso legal. desejo.
que não seja o nosso reflexo, que não seja a nossa palavra. A palavra que primeiro se fez carne e depois foi santificada. Sim, parece um texto Nossa, meio enigmático, mas ele cara, basicamente é muito interessante mesmo. Tô curtindo demais, cara. implica algo Pô, bem tem que interessante. pegar um vinho pra assistir esse vídeo aqui. Muito legal, cara. Ela diz que Caraca, tá da milagres hora não pra caramba. acontecem se não forem relacionadas a ela mesma, ou a sua palavra, ou seja, a sua ordem. Mas ela também diz que no Sim. passado, essa dita palavra teria se tornado carne e foi santificada, ou considerada santa. Esse detalhe de santificar algo é importante porque no universo de Blasphemous inteiro não existe nada realmente santo ou puro, sendo as altas vontades a única personificação viva desses dois conceitos. O que basicamente pode significar que as Mas. três vontades falaram ou ordenaram para que pudessem existir, basicamente como Deus fez lá nos 7 dias. E também no nosso mundo também não é nada, tipo, praticamente nada que existe é, tipo, santo ou puro, eu acho, tá ligado? Tudo, sei lá, mano. Aí vai falar muito de religião e tal, sei lá, eu tenho um pouco de medo de dar opinião sobre isso. Não tenho medo não também, mas sei lá, eu tenho medo o meu medo não é de falar, meu medo é de ser mal compreendido, tá ligado? Mas, tipo assim, querendo ou não, né, mano, o nosso mundo seria impuro, né, Desde a também. criação do mundo. E aqui fica o questionamento. Como algo que não existe apenas diz que existe e do nada existe? Então, isso por si só é um milagre. No começo eu disse Então, né, mano, só que isso daí fala muito de religião também, tipo assim, é que nem falam assim, Deus criou a humanidade, criou a humanidade. E que nem, tem gente que pergunta assim, e quem criou Deus? E Deus, dessa resposta que geralmente não, é assim, Deus sempre existiu. E, tipo assim, isso é um conceito meio estranho de se pensar, né? Sempre existir, tá ligado? Que existir já é você estar em algum tempo, tá ligado? Sei lá, mano, você buga pra não pensar nesse tipo de coisa, né? Eu gosto desse tipo de discussão, gente. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que, pô, isso eu acho muito legal se aprofundar nessas coisas. que o sonho ou o outro lado do sonho eram a mesma coisa, mas na verdade não é esse o caso. Na verdade, o sonho em si seria como uma fronteira que separa o plano dos vivos de algo além da compreensão. O Ah, mundo material e ok. físico que a gente vê durante a gameplay é referido pelo jogo como Custódia, mas não fica muito claro se esse é o nome apenas daquela região ou se o mundo inteiro tem esse nome. É algo que fica meio aberto à interpretação. O fato é que as Custódia. grandes vontades nunca saíram do plano em que elas habitavam e muito menos apresentaram qualquer interesse na humanidade do outro lado. Porém, mesmo Interessante. assim, os humanos de Custódia apresentam conhecimento da existência dessa entidade e até reconhecem a sua santidade. Então é possível considerar que as Cara, nossas mas é insano essa arte. Essa arte é absurda. Muito legal essa representação. queridas três cabeças flutuantes só chegou à existência porque um número considerável de seres humanos desejou ou sonhou que existisse um Oh, ser superior a eles. Só aqui já dá interessante. pra perceber que a mitologia de Blasphemous é um Ah, pouco estranha, justamente porque tudo que nós sabemos sobre o universo vem sobre o ponto de vista religioso. Então, basicamente, cara, todos os mas muito interessante isso daí. Tipo, a humanidade, entre aspas, criou o próprio Deus dela nesse mundo, né? conceitos Curioso. de Legal. existência, de sonho, de altas vontades, de milagre, vem do ponto de vista de que essas coisas sobrenaturais são puras e santas e maravilhosas. Porém, é importante lembrar que, assim como eu disse anteriormente, não existe nada santo e nem puro em Blasphemous. Porém, o que realmente importa é que a É que nem ele criação ou falou, né? nascimento das três vontades marca o real primeiro milagre do universo de Blasphemous. Mas como ele ocorreu apenas do outro lado do sonho, os humanos nunca chegaram a ter conhecimento pleno dele. Primeiramente, é preciso entender que toda vez que eu me refiro a milagre, eu não estou me referindo apenas ao conceito que a gente conhece, mas sim à entidade que foi criada pelas altas vontades. Querendo ou não, é motivo de toda a desgraça sendo apresentada na história. E agora Ok. cria confusão, porque as altas vontades só existem por causa do milagre que foi realizado pela fé dos humanos. Mas o milagre só existe porque as altas vontades criaram ele. Caraca, é paradoxal. Então, é bem Caraca. complexo. Interessante, é uma parada meio cíclica, né? Tipo, é aquela. Tem um paradoxo que chama isso daquele lá da máquina do tempo. Lá, vocês estão ligados pra quem acompanha isso todo dia lá. Esse tipo de coisa, que você acaba formando um ciclo, né? De quem criou e de quem foi criado.
Muito interessante. O primeiro milagre conhecido pelos humanos aconteceu pela primeira vez em Se Custódia fosse meu tio, ele falaria, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? há muitos anos antes da história que a gente vê durante o jogo. Basicamente, em certo dia, um jovem se sentou em um A tronco de bomba? árvore e começou Era uma árvore. Eu pensei, desculpe. É uma bela arte. Só parecia um pouquinho uma outra coisinha que também forma um a cogumelo. rezar de forma fervorosa para as altas vontades. Ele dizia sentir uma enorme culpa pelos seus pecados, então Tô implorava vendo muito Fallout ultimamente. para que alguma punição pudesse aliviar essa culpa dele. A oração foi tão profunda e verdadeira que as altas vontades decidiram atender o pedido dele. O tronco onde ele estava sentado começou a se modificar e se contorcer por conta própria, enquanto se mesclava ao corpo do rapaz. Dizem que durante um o processo homem-árvore? ele não disse uma palavra e muito menos chorou de dor. Mas quando aquela cena terrível terminou, ele proclamou só 3 palavras antes de morrer: minha grande culpa. Depois disso, todos os humanos que viviam em Custódia rapidamente se voltaram a adorar a imagem daquele rapaz, como se o sofrimento dele fosse um símbolo que, basicamente, confirmava que a fé deles era de verdade. Mas Afinal, um fato, milagre aconteceu bem ali na frente não deles. dá pra negar. O lugar onde o rapaz É uma prova inegável que os seres superiores existem ali, né, nesse mundo. ficou pendurado ficou conhecido como Nó das Três Palavras, uma das regiões que a gente chega até a visitar durante o jogo. Basicamente, todo o simbolismo religioso de Custódia se voltou a ele, tanto que ele é referido como Retorcido, mas também como o Pai. O que, por sinal, é Pai? curioso, já que ele não fez nada evidentemente altruísta, mas sim pediu algo para si mesmo, por pior que tenha sido. É quase como se a religião que Interessante. se criou após esse evento tenha usado ele como algum tipo de exemplo para os seguidores de que o reconhecimento da culpa É remissão, né? Uma fazia remissão. parte do processo de salvação, assim como o sofrimento seria a principal ferramenta para que essa culpa É a fosse remissão do pecado, né, mano? aliviada de alguma forma. Por outro lado, a realização do milagre também não foi um ato de bondade ou generosidade das altas Não, vontades. eles De alguma zoaram o forma, cara, elas né? sabiam que só haviam conseguido poder suficiente para existir graças aos clamores e desejos dos humanos de Custódia. E sabiam disso porque lá no Interessante, sonho, hein? ou do outro lado do sonho, elas observavam a procissão infinita das almas, que era justamente formada pela alma dos humanos que faleceram no plano terreno. E foi justamente por desejarem ainda mais poder e adoração que as altas vontades usaram esse primeiro milagre para que os humanos adorassem a sua imagem durante a vida e também continuassem adorando elas depois da morte, já que eles Interessante. ficariam eternamente naquela procissão. Dito isso, ficou Caraca, os caras são malignos mesmo. São um universo com deuses malignos. Um deus maligno, no caso, né? De 3 meio faces. claro que nem o Que milagre ou loucura. as altas vontades são exatamente bondosos com os Não, humanos. claramente Muito não. pelo contrário. Essa relação pode ser facilmente entendida quando tu observa as altas vontades como uma entidade completamente voltada para si mesma, onde nada mais importa além da adoração que recebe dos humanos. E eu posso te garantir que adoração é algo que o humano adora fazer. Apenas 4 que Eu adoração vou é ler. algo que o humano adora fazer. Adorar é algo que o humano adora fazer. É irônico, né? Apenas 4 pessoas presenciaram o momento que o Retorcido foi abençoado com o primeiro milagre. Essas pessoas tiveram um crescimento tão intenso na fé delas que elas foram totalmente santificadas. Santificadas entre aspas, não esqueço. Dessa forma, a partir do fervor da adoração desse grupo, as altas vontades criaram outras 4 entidades descritas como faces sagradas. Essas entidades seriam Cabeção. responsáveis por O criador do jogo gosta de cabeças flutuantes, né? carregar consigo 4 feridas que guiariam uma pessoa específica a se tornar a figura de liderança absoluta da religião ao redor da sua própria imagem. Cada um dos 4 rostos carregava 4 feridas, elas sendo o desgaste, a contrição, o remorso e a abnegação. Abnegação? Por causa de sua alta penitência, deve suportar o sofrimento em sua alma de 3 maneiras. Caraca, Cada uma das maneiras é que um vídeo motivo. irado, mano. Cada motivo é uma ferida. Portanto, essas 3 feridas são as chaves para a sua dor eterna e deve ser guardado. O milagre criou os rostos dourados a partir do próprio fervor dos santos incorruptos, para preservá-los, eternos no sonho proibido. 3 rostos idênticos, cobertos de ouro tórrido, são os guardiões das 3 feridas em sua alma de santidade. Ok. A porta da mãe se abrirá se as 3 feridas forem unidas. A mãe sofrerá uma rachadura. O A mãe? recinto acabará rompido, e o proibido será. A quarta e Ok. Caramba,
última ferida é nomeada como É interessante, porque tava se referindo a 3 ali em umas partes, né? E o que eu ia dizer, provavelmente a gente no jogo tem que ir atrás dessas 4 feridas, né? Eu imagino. uma abnegação, o ato de se desprender totalmente da própria individualidade em prol dos desejos das altas vontades. A Caraca, última seria o maior de todos os sofrimentos, e apenas com ela a absolvição da culpa poderia ser alcançada. É apenas a quarta ferida que, ao contrário de suas irmãs, faz a alma sofrer de tal forma que vai além do arrependimento como ato e além da culpa como estado perpétuo. É apenas a quarta que representa a dor mais profunda e proibida, a maior e mais verdadeira ferida da alma perdida, as feridas do entardecer. Como dito nas caramba, palavras mano. sagradas do Santo Clero, essas feridas também foram criadas para selar o solo sagrado da igreja e impedir que o ambiente fosse profanado de alguma forma, impedindo também que o novo ciclo de culpa, sofrimento e penitência fosse interrompido por algum mortal. Caramba, gente, que interessante, hein, cara. Nossa, mano, muito, muito interessante mesmo a história do jogo. Tipo assim, caraca, tô impressionado. Só que a abnegação, né? O ato de você se negar a individualidade em prol de viver só, tá ligado? Pela alta vontade, mano. Que interessante, né? Bom, vamos ver mais, gente, antes de eu tomar qualquer tipo de conclusão. Vambora. A Era do Trono Virado. Agora, voltando à ordem correta dos eventos, é importante descrever algo muito importante para a custódia em si, que no caso é a sua religião, porque, como esperado de qualquer sociedade com traços medievais, a igreja é o principal braço que controla e governa a sociedade, Sim. tanto de forma religiosa quanto política. Não é dito em nenhum momento o nome dessa religião, mas é mais do que óbvio que ela foi totalmente inspirada no catolicismo romano, misturando também alguns elementos da concepção espanhola do Putz, e concepção espanhola provavelmente vai ter muitas inspirações na, pô, esqueci, na Inquisição Espanhola, né? Que foi muito grande na catolicismo. Espanha, né? No caso, envolve dor, sofrimento, culpa, esse tipo de coisa que a gente está vendo até agora. É claro que a Igreja de Custódia realmente acreditava na benevolência das altas vontades e do milagre, então guiavam os habitantes de Custódia pelo caminho que acreditavam ser correto. E é claro também que esse clamor e oração não tinham como base apenas a fé dessas pessoas, já que todas elas desejavam conquistar alguma coisa através do milagre, o que muitas vezes não acontecia, mas quando acontecia não trazia resultados que não fossem extremamente dolorosos ou angustiantes. E na maioria das vezes as duas coisas. Caraca, basicamente o deus do mundo deles aqui, né, cara? Basicamente ele entrega como recompensa mais dor, né? Mais dor e sofrimento, tá ligado? A população via esses resultados como se fosse algo extremamente positivo, É, justamente então. porque o milagre do retorcido havia ensinado a eles que o sofrimento que passavam era uma forma de compensar a culpa que sentiam e os É dor, pecados que tinham né? cometido, Caraca. sendo que tudo isso seria É alta penitência total, né, mano? Os caras têm que sentir dor, sentir. Não é só se arrepender nesse mundo, você tem que se arrepender e sofrer pela parada pra você ter uma espécie de salvação que nem existe nesse mundo, né, na verdade. perdoado assim que morressem e fossem mandados para a procissão eterna. O problema é que isso Bem, não essa procissão eterna também é o quê, tá ligado? Não me parece algo tão bom assim. Procissão eterna, eu tô imaginando um lugar super cinza com os caras andando eternamente, tá ligado? durou muito. Em certo período, o milagre simplesmente parou de Eu acontecer. tô tipo com uma imagem de um quadro do Inferno de Dante, tá ligado? Na cabeça. Mas não a imagem, tipo assim, eu tô com tipo uma pintura na minha cabeça assim, das pessoas andando em um bando assim eternamente, tá ligado? Em sofrimento. Sem custódia. E em meio a clamores e pedidos cada vez mais fervorosos, o Papa da Igreja nessa época, Vossa Santidade Escribar, Caraca. declarou para o povo É um cara meio dark, né? que o Sincero. milagre tinha os abandonado. Sim, Escribar, o Papa, o líder da religião mais proeminente de Custódia, ao invés de encontrar uma solução para a crise, decidiu apenas virar o seu trono no altar na direção oposta ao povo. Esse ato deu início à Era do Trono Virado, um símbolo do momento em que não apenas o milagre, como a própria igreja, virou as costas para as O povo. necessidades do povo,
É bem possível que isso Caraca, logo fez com que as simbólico. pessoas começassem a perder a fé nas outras vontades e no próprio milagre em si, o que, obviamente, não podia acontecer de forma alguma. O milagre, então, escolheu ser mortal mais evidente daquela Pro milagre isso não é interessante, né, cara? O Papa aí fez isso daí, mas pro milagre não pelas quer terras isso, para né? Ele quer ser demonstrar o seu adorado. poder, Escribar. Seu corpo sentado no trono, aos poucos começou a apresentar folhas e Ele tá galhos, vermelho, como né? se ele estivesse se transformando em uma planta. Os seus membros Virar começaram uma a se árvore igual o maluco, juntar né? em um tronco de madeira, enquanto o seu sangue foi totalmente convertido em uma seiva. O milagre das três vontades modificou o corpo de Ué, Escribar ele ficou comigo com 3 rostos também, né? em sinal de que não desistisse da sua fé, Não sei exatamente se é transformando isso. em uma árvore máscara, né? colossal que se estendeu além da cúpula da igreja, rompendo o teto. Não se sabe dizer exatamente se foi ação dos próprios fiéis ou apenas parte do milagre que foi oferecido a Escribar, mas logo a árvore, que era o seu corpo, começou a arder intensamente em chamas. Interessante. Seu Eu fogo achei era que ele ia deixar a árvore como símbolo do, tipo assim, do milagre lá, tão mas não, ele vai feroz que queimar mesmo ainda. debaixo da Como símbolo tempestade que também, né? começou a cair, ela continuou a arder por 90 dias, parando de queimar apenas quando restava só uma montanha de cinzas com um trono papal intacto no topo. A imagem daquele Interessante. objeto sagrado à disposição de qualquer um que se aproximasse rapidamente serviu como isca pelo milagre, que atraiu milhares de religiosos, padres, bispos e arcebispos a tentarem subir a montanha de cinzas para poderem se sentar no trono. Foram dias e dias com pessoas tentando subir e sendo repetidas vezes engolidas pelas cinzas como se estivessem caminhando sobre areia movediça. Porém, assim que perceberam que alcançar o trono era praticamente impossível, as coisas se acalmaram. Ao menos Mas por um certo como assim praticamente impossível, né? Ele parece bem próximo ali, tipo, você provavelmente tem dificuldades, coisas no caminho. tempo. Porque assim que isso aconteceu, todos os que foram engolidos pelas cinzas se Ah, eles são engolidos pelas cinzas, levantaram ok. novamente, Eu que, vivos mais uma vez. eu que tava pensando, que tem hora que eu começo a pensar e esqueço de escutar. Porém, em nome do milagre. É claro que o contato direto com a santidade daquela experiência enlouqueceu a mente de todos eles. E são justamente essas pessoas que são os inimigos e mobs que a gente vê durante o jogo. Aliás, quando eu porque eles disse ficaram que enlouquecidos pro caraca, todos se interessante. levantaram, eu realmente quis dizer que todos se levantaram. Dentre eles tinha um camaradinho especial, que era a vossa santidade, Escribar. O Papa renasceu assim que as cinzas da árvore foram sopradas do topo da Mãe das Mães, agora transformado Nossa, em uma cara. criatura vermelha com 4 Caraca. braços e aparência grotesca. Será que é o boss final do jogo? Provavelmente, Esse né? não era mais o Escribar, mas sim o último filho do milagre, nascido e criado para continuar liderando as ovelhas das altas vontades, mas condenado a viver para sempre em arrependimento até o dia em que uma espada feita de culpa terminasse com sua vida de Uma angústia espada constante. feita de culpa. Agora, que espada feita de culpa é essa? Então, Caraca, muito legal, cara. Os conceitos são muito maneiros desse mundo. Eu imagino que o Papa vai ser o boss final do jogo aí, né? Caraca, que maneiro. Ok. Vambora. Meia culpa. como nas últimas 2 vezes, foi questão de tempo até que outra manifestação do milagre apresentasse alguma Cara, importância as artes do jogo são impressionantes, né? Tipo assim, o conceito, né? A direção de arte do jogo é insana mesmo. considerável pro decorrer da história de Custódia. E eu digo isso porque, como já deve ter ficado implícito, o milagre parecia agir de forma quase irônica quando realizava os desejos dos fiéis, que poderiam receber bênçãos Gosta de sacanear, né? como glória e beleza, mas também podiam ser vítimas da manifestação da sua própria culpa. E em um mundo onde a religião prega que o sofrimento e a penitência são coisas sagradas, tu já deve imaginar qual dos dois tipos de realizações os fiéis esperavam do milagre. Uma dessas Cara, que pessoas foi interessante. uma Tipo assim, se a pessoa receber beleza, essas coisas, a pessoa provavelmente ela é vista como alguém que não recebeu algo bom, tá ligado? Ela recebeu algo ruim. O bom é você receber o sofrimento, tá ligado? mulher desconhecida, ela se tornaria uma das figuras religiosas mais importantes para a Mãe das Mães, que é a forma com qual a religião de Custódia ficou conhecida depois da época do Trono Virado. Porém, nem o seu nome e praticamente nada da sua história foi registrado. E isso, apesar de ser um pouco estranho, deve ter um motivo, já que assim como o Claro. Retorcido, ela também era só uma moça comum que se apresentou ao milagre pedindo por punição para os seus pecados. Ajoelhada, rezando intensamente para que a sua culpa fosse aliviada, a mulher batia uma imagem do Retorcido feita de metal em seu peito a cada súplica que repetia.
Não se sabe quanto tempo e quantas vezes repetiu aquele mesmo ato, mas como se fosse um ato de ironia, ao bater a estátua mais uma vez, ela foi tocada pelo milagre, que transformou a estátua em uma espada Mas longa de caraca, interessante. Que é a espada que vai precisar pra derrotar o Papa. lâmina Caraca, que cega, loucura. A coberta espada por da culpa. espinhos e com a imagem do Nossa, retorcido presente no que cabo. caraca, Ao que direção de atravessar o arte. coração da mulher penitente, agora transformada em pedra por ação do milagre, ela representava de forma física toda a Muito, culpa do pecado que existia dentro de muito todo da e hora. cada ser vivo de custódia. Na religião católica Irado. romana existe o conceito de pecado original, que é basicamente um ponto negativo que nasce originalmente com a pessoa no momento em que ela ganha a vida. É dito que esse pecado Tá. É porque, tipo assim, acho que é por causa do pecado lá de Adão e Eva, né, mano? Que todos os seres humanos, eles nascem já pecadores, tá ligado? Por causa daquilo. Não sei se é exatamente por causa daquilo, mas eu acho que é. E daí você. Não sei se é o batismo, você tem que fazer alguma coisa pra se redimir. Eu acredito que seja o batismo. pecado se originou da primeira desobediência cometida pela humanidade, Adão e Eva. presente lá na história de Adão e Eva. E é por causa desse primeiro pecado, que já veio de fábrica com os humanos, que se cria a necessidade de batizar os bebês, já que é Caraca, uma tô afiado com o negócio de religião. Tô pensando o quê, forma gente? de representar uma limpeza ou uma purificação desse mesmo pecado. De forma técnica, a meia-culpa representa não o pecado original em si, mas sim a culpa que esse pecado causava nas pessoas de custódia. E nesse âmbito é aberto para interpretação se essa espada carregaria a culpa daquela mulher em específico ou de todo o mundo. Eu prefiro acreditar que representa a culpa daquela mulher e o fato dela existir ser só um simbolismo que pode ser associado com o pecado original de todas as pessoas de custódia. É interessante, ó. Não necessariamente ela significa que é a culpa de todo mundo, né? Mas para as pessoas daquele mundo ela vai significar, Não sei se ficou muito complicado de entender. tá ligado? O fato é que, ao atender o pedido daquela mulher, o milagre acidentalmente criou uma das relíquias sagradas mais poderosas de custódia, já que, Espada. enquanto os humanos estavam presos na concepção de que a salvação e a libertação da culpa estaria apenas no sofrimento, a meia-culpa existia justamente para servir como penitência. Eu O não penitente. preciso Vambora, hein, gente? Nossa, muito legal. É, agora a gente vai ter que provavelmente pegar a espada e ir atrás do Papa, né? Pra isso acho que a gente vai ter que enfrentar aquelas cabeças também, né? Em algum momento. Não sei se enfrentar elas, mas. Eu quero saber quem que é o nosso protagonista. Ele falou uma hora de negócio de escolhido e tudo mais. Tô curioso pra saber a história do nosso protagonista, do cabeça de triângulo. explicar o que é penitência, né? Porque, convenhamos, Penitente. é bem fácil de encontrar no Google. Ele que se Enfim, a arrepende. Igreja Mãe das Mães continuou mantendo seu controle através das terras de custódia, porém, tanto os atos do milagre quanto a forma com que a igreja passou a agir começaram a devastar as pequenas vilas e cidades que compunham o local. É claro que desde sempre existiram pessoas que não concordavam com os métodos do credo da igreja, porém, ninguém esperava que uma das irmandades mais devotas do clero da Mãe das Mães se tornaria contrária às decisões da vossa santidade escribá. A Irmandade do Lamento Silencioso tinha como maior inspiração o fato do retorcido não ter esboçado nenhuma reação ou reclamado de dor durante o primeiro milagre. Eles entendiam que o momento do sofrimento era apenas parte do processo até a absolvição da culpa e não a salvação em si. E dessa forma era necessário aceitar essa condição e quietude em silêncio. É, Todos seria um pensamento seria meio a dor e tal, seria um caminho, né? Não necessariamente o final, né? Você não precisaria ficar em sofrimento eternamente pra você estar bem. Você precisaria sofrer por aí e você ficar bem em algum momento sem Os sofrimento. membros da Irmandade precisavam fazer um voto de total silêncio, sendo estritamente proibido de emitir qualquer som mínimo das suas bocas, assim como usam elmos com feições vazias, para que não Ok, tá. Estão começando a ver sobre o protagonista os aqui. olhos entregassem a dor que eles sentiam. É claro que nesse ponto eu tô basicamente teorizando, já que existem pouquíssimas coisas sobre a Irmandade, fora o que é dito em alguns itens e pelos outros NPCs que falam com o personagem principal, que no caso é o penitente, que finalmente entra nessa história. De acordo com a linha Ok, do tempo, vambora. ele aparece pela primeira vez durante os eventos presentes no quadrinho The Kniling, que acontece um pouquinho antes do que é apresentado no jogo. O Nas páginas, ajoelhado? nós vemos um dos membros da Irmandade caminhando à procura de uma capela presente no centro Ou é ajoelhar lamento? de uma floresta. Ele é mostrado sendo acompanhado por uma personagem chamada de Desamparados, que deixa entender que aquele era o momento certo para que Vai alguém, chegar a pegar a um espada. penitente, desembainhasse a meia-culpa e clamasse para si a responsabilidade de expiar a culpa dos habitantes de Custódia. O que pode parecer um ato heróico que gera uma expectativa de algo épico que tá por Sim, vir. eu tô esperando Mas, isso. bom, ao retornar para a Irmandade, o penitente se deparou com o primeiro desafio da sua jornada. Nossos elmos sem rosto
apontam para o mesmo céu, Maru. por sermos penitentes, diante aos olhos do milagre da grande dor. O seu é de ferro, sem voz. O meu é de ouro, sem olhar. Nossas penitências são diferentes, opostas, e ainda assim complementares. No entanto, nenhuma pode existir sem a outra. Sua procissão e a minha se cruzam aqui. Esse é o primeiro teste. Seu primeiro ajoelhamento. Crisanta da Agonia Ah, em por isso do nome. volta, capitã e líder da Legião Ungida, estava presente na sede da Irmandade no momento em que o penitente retornou. E ela estava ali. Chegou pra sacolar ele. Provavelmente você tem algum método de se levantar, né? Igual na fogueira, porque ele falou no começo do vídeo. Vai explicar isso do primeiro ajoelhamento. Por um motivo. A Legião Ungida era uma irmandade religiosa ligada diretamente ao escribá, com o objetivo de proteger a Mãe das Mães, assim como cumprir os desejos do milagre quando fosse necessário. Vossa Santidade Escribá então ordenou que a sua legião exterminasse cada um dos membros da Irmandade do Lamento Silencioso. Ah, tá. Eles são literalmente rivais dessa outra legião, ok. Depois de descobrir que haviam discordâncias na forma em que aquele grupo e a igreja interpretavam a penitência, o sofrimento e o milagre. A Crisanta Ele vê como uma heresia isso, estava né? ali justamente porque já tinha matado todos os irmãos do penitente, tendo ele então como você é o último da legião, próximo caraca. alvo. A parte interessante é que no quadrinho ela faz um discurso que vocês viram agora há pouco, e nas falas ela deixa entender que ela e o penitente eram parecidos de alguma forma. Ela cita que as suas penitências se completavam apesar de serem contrárias e se coloca como o primeiro desafio do penitente. Isso é um tiquinho estranho, né não? Tá, seria se a gente não soubesse que nada acontece em Custódia sem que tenha alguma intervençãozinha do milagre e das altas vontades. Mas eu vou falar disso em breve, se eu não esquecer, claro. Como é mostrado no quadrinho, Esse nome Custódia já é muito interessante por si só, né? Ele faz parecer que o mundo é uma grande custódia, né? Que, tipo assim, uma espera em sofrimento pra se passar por um plano superior, tá ligado? Não sei se consigo passar a vibe do que eu tô o pensando. penitente perde o combate, sendo mortalmente ferido no peito por um corte da espada da Crisanta. Dessa forma, o seu corpo morto é arrastado pelo salão da Irmandade e cruelmente descartado Caraca, junto jogado junto com os outros, dos né? restos dos seus irmãos e irmãs. Vala E é comum. aí que a capitã da Legião dos Ungidos declara algo extremamente importante. Agora, caia. Volte para seus irmãos e irmãs. Durma e compartilhe seu sonho com aqueles que falharam em penitências. Eles que continuam escondendo suas faces e prolongando suas mentiras, mesmo depois que suas vestes se transformaram em pó. Se o milagre realmente o escolheu, você irá se levantar dos mortos novamente, Interessante. diante da dor do pai retorcido que irá o acompanhar. Se esse for o seu destino, nós vamos nos encontrar novamente. E esse vai ser seu segundo ajoelhamento. O que essas Desafiava o segundo combate, ok, mas interessante, ela fez isso. Não, ela fez isso porque ela também quer derrotar ele, né? Ela não. Por mais que ela falou de se completar e tudo mais, ela é inimiga, né? Só que ela quer ver também se ele é de fato o escolhido. Se ele for escolhido, ele vai ser ressuscitado de alguma forma, né? As falas da Crisanta implicam é que, apesar de estar em serviço da figura religiosa mais importante de Custódia, ela ainda assim estava servindo um propósito muito maior, como se fosse um desafio ou um rival propositalmente criado para testar o caminho do penitente para sua missão. Mas então, qual que é a missão do penitente? Não é Esse da aflição, ok. Provavelmente é derrotar o Papa, né? Mas o que ele vai ganhar com isso, né? especificado quanto tempo se passou desde Esse a mundo, morte ele parece ser já bastante condenado. dos membros da Irmandade, mas assim como a gente vê no jogo, o milagre realmente tinha planos para aquele pobre penitente. Ele Porque ele agora ele é escolhido, tipo assim, ele também é não sei se ele vai ser uma marionete, alguma coisa assim, mas ele também é escolhido e tem uma profecia aí pra ele, né? banhado com sangue do lado daquele que antes existia para proteger aquele solo sagrado, então se encontra pronto para partir e começar sua peregrinação. E sim, eu falei de forma meio dramática, mas caso tu não saiba, o nosso primeiro desafio, que é o primeiro chefe do jogo, né, Guardian of the Guardião do Lamento que é aquele Silencioso. bicho grandão que bate com um lustre, ele é o irmão principal da Irmandade do Lamento Silencioso. Ou seja, esse cara era uma figura de autoridade com relação Ok. aos penitentes que habitavam aquele lugar. É justamente por isso que o penitente
né, rasga ele, pega o sangue e se banha todo com o sangue do bicho, porque é meio que uma forma de honrar essa figura Interessante. Era um deles, né? Era um, caraca, um ritual aí de passagem, que que era loucura. importante pra ele. Basicamente isso. Durante o jogo, boa parte da jornada do penitente é narrada por um personagem chamado de Del Gracias. Ele se trata de um penitente, assim como o personagem principal, porém na descrição presente no item dado por ele, é Thorn. deixado a entender que ele decidiu por conta Irmão Abbott, sabes que fui um escriba nesta abadia desde minha infância. Escrevi sobre nossa igreja, nossos santos e nossos milagres da Dom Maior. Devo informá-lo que tomei a decisão de partir, embora pretenda continuar escrevendo. Dentro dessas paredes não posso me tornar uma verdadeira testemunha das obras do milagre. Preciso de apreciar com meus próprios olhos seus santos trabalhos. Serei um narrador do milagre por onde ele me levar. Seja na chuva, seja no sol, ou mesmo tendo areia escaldante. Ele é basicamente o narrador e ele também é o narrador naquele mundo, basicamente. Ele é um, sei lá, um escriba que tá escrevendo a história que a gente tá acompanhando no jogo, aparentemente, né? própria sair da abadia onde ele vivia para sair por custódia registrando as ações do milagre. Ele é um personagemzinho importante justamente por descrever muitos detalhes Interessante. importantes da história, mas também por guiar o penitente pela É, alguém que tem conhecimento do mundo aí também. sua né? jornada. Em seu primeiro encontro, logo depois de sair do Palácio da Irmandade, o Del Gracias revela para o penitente o real objetivo da sua peregrinação: recuperar o berço da aflição. Del Gracias se refere a isso como uma relíquia sagrada, um objeto de grande valor formado a partir do Berço da aflição? sangue e do ouro que saiu da cabeça do retorcido durante o primeiro milagre. E agora, o penitente deveria o clamar para si e fazer uma comunhão com o milagre. Ok, os santos. Interessante. Bom, o penitente só conseguiria realizar sua missão tomando o lugar do escribá, que estaria presente no alto da ok. Catedral da Mãe das Mães. ok. Para chegar lá, é Basicamente, a preciso gente vai ter que derrotar o escriba pra depois entrar em comunhão, então. atravessar uma enorme porta de bronze que abre Ou apenas não, vai ser agora já. para aquele que carrega as 3 das 4 humilhações. Lembra delas? Desgaste, contrição, remorso e abnegação. Como eu disse no começo, elas são separadas entre os 3 guardiões ele falou 3. sagrados que agora protegem 3 indivíduos santificados pela Igreja da Mãe das Mães, ou seja, santos. O primeiro é uma criatura chamada de Tempiedá. A besta, agora muito parecida com interessante, uma hein? árvore, uma vez já foi um homem penitente comum. A descrição do símbolo com espinhos, um item diretamente associado a ele pela Símbolo. proximidade, descreve que no seu passado Ainda estou dentro da criatura, posso ouvir seus rugidos do lado de fora, posso ouvir as estrondosas batidas do seu coração. Eu só queria dormir, mas vi o milagre em meus sonhos e ele falou comigo, por isso me deitei nos braços da senhora. Mas o milagre apareceu para mim novamente, era mais e mais tangível, então eu acordei, mas era mais eu mesmo. Eu era um prisioneiro dentro de um corpo enraizado, um corpo imerso em uma constante raiva, uma constante dor. Estou acordando em um corpo desacordado. Caraca, que doideira. É basicamente a recompensa para você seguir esse milagre aí é você se tornar uma árvore e ficar sofrendo, né, cara? Que doideira. ele dormia sobre os braços de uma estátua santa, mas era constantemente atormentado por visões do milagre. Uma vez o seu sonho foi tão tangível e real que o próprio milagre o concedeu o que tanto desejava: um sonho tranquilo. O sofrimento disso é que quando o homem dorme, a besta desperta, Você tem um pulo do gato aí, né, cara? Não pode ser um sono tranquilo do bem, não. Tem alguma coisa errada aí, totalmente né? coberta de dor e a mais pura raiva. A segunda, ou as segundas, são as 3 almas que se tornaram uma interessante. coisa só na figura chamada de 3 angústias. Cara, o jogo é inacreditavelmente, assim, uma arte inacreditável. Tipo, a direção de arte do jogo é inacreditável. Ou quase nada se sabe sobre essa figura, mas existem teorias que associam ela com a história da criatura chamada de Altas Graças, que foi fundida em apenas uma figura bestial quando pediram para o milagre para que fossem livres da responsabilidade do casamento. As 3 angústias teriam se Caraca, que formado loucura! a partir do puro sofrimento que as irmãs sentiram após a transformação. A terceira Que loucura tudo isso, mano. E você vê que o 3 é um número muito presente nesse mundo, né? Tipo, Deus de 3 faces, o cara tinha 3 faces, são 3 irmãs ali, né? Interessante. é a Nossa Senhora da Face Chamuscada. De acordo com a descrição, Caraca, interessante. Uma jovem aldeã chamada Áurea tinha uma linda e piedosa face que, mesmo quando criança, os escultores a usavam como modelo para suas criações. Sua face se tornou tão reconhecível que, pouco a pouco, pessoas a tomaram como uma viva imagem de uma divindade, até o ponto onde levaram a uma procissão, até mesmo trocando essas imagens. Começaram a divinizar ela para ser extremamente bonita, tá ligado? Basicamente. Até o ponto, tá, era um fervor tão grande que ela não poderia suportar ser confundida com a divindade.
Ela não gostou. Ela queimou seu rosto com óleo fervente para presentear sua piedosa beleza para Deus. Caraca, ela ficou chateada de ser tão bonita, de ser tão divinizada, que ela se auto-queimou em sofrimento, tipo, para presentear o Deus dela com sua beleza. Um dos Que seus loucura. itens, ela teria sido uma jovem chamada Áurea. Ela era tão linda que a sua beleza começou a ser adorada pelos Olha cidadãos a do arte do jogo, vilarejo onde bagulho ela vivia, absurdo, de cara. forma até Caraca, mais fervorosa do que a sua muito adoração ao maneiro. milagre. Áurea, que era uma jovem muito devota, então decidiu acabar Cérebro com isso, aparecendo. mergulhando o próprio rosto em óleo quente para que a sua beleza não fosse mais atraente do que as Credo. palavras sagradas. O milagre, vendo esse exemplo Os anos passaram e ela começou a mostrar sinais naturais de envelhecimento, assim como suas companheiras, exceto pela queimadura que permaneceu fresca como se houvesse acabado de ser derramada. A ferida ainda estava esfumaçando, queimando e fedendo. Isso foi entendido como sendo obra do milagre. Ela foi canonizada em vida. Ah, como a ferida não envelhecia com ela, eles viram que era um sinal do milagre que estava mantendo a ferida dela ainda jovem e fresca, fedendo, tá ligado? Isso foi entendido como tá. Ela foi canonizada em vida pela igreja. Ela ficou conhecida como Nossa Senhora da Face Chamuscada. Uma ordem foi fundada em seu nome, onde todas as freiras tentes, assim como ela, gostariam de seguir esse hábito. Nossa, deveriam queimar suas faces da mesma forma que a Aura fez, credo, mano. Que loucura. Que coisa terrível, hein? Ela veste uma máscara dourada que esconde a gaze, que alivia a dor eterna que as queimaduras ainda infligem nela. de fé, Nossa, então abençoou Áurea com um rosto que continuaria história queimando para tensa, hein? todo sempre. O E conceito é muito maneiro, mas é uma história bem bizarra mesmo. bom, é importante lembrar que esses três santos não possuem relação direta com as testemunhas que estavam presentes no primeiro milagre. Eu fiquei pensando nisso, aquela hora eu quase falei. Será que esses santos são aqueles caras que presentearam o milagre lá no começo, né? Mas, como ele falou agora, São não. apenas figuras que vieram depois e foram consideradas santas o suficiente para guardar as humilhações consigo. Mas a esse ponto, eu acho que tu já deve ter percebido que tem alguma coisa errada aqui. Eram 4 santos, 4 guardiões e Tá faltando o quarto, que é o da abnegação, né? Mas esse, por ser o mais importante, ele tá separado, eu imagino. 4 humilhações. Então, por que só é necessário 3 humilhações para abrir a porta? Entre os 4 guardiões, formados a humilhações. partir da fé dos 4 santos, apenas um é dito ter conseguido ver a verdade por trás do milagre. É bem possível que interessante. ele, esse único guardião, tenha conseguido perceber a real intenção das altas vontades quando realizavam aqueles atos milagrosos. Poder, Ele né? se A intenção delas era poder e se manter com o povo totalmente fiel a ela, né, mano? colocou como Devota. responsável por espalhar o seu testemunho pelas terras de custódia, e isso fez ser visto pelos outros como um traidor. O quarto guardião então teve seus olhos arrancados e foi aprisionado nas raízes do tronco dos 3 nós, onde ele ficou adormecido na espera de um penitente para quem pudesse entregar a última e quarta humilhação, capaz de oferecer a absolvição sagrada que todos os fiéis tanto buscavam. E, bom, felizmente, um penitente veio. Crisanta da Que interessante. agonia em volta encontrou o quarto guardião Caramba, alguém chegou antes da gente, então. e, ao Ok. descobrir a verdade do seu testamento, se tornou a guardiã da última humilhação. E isso dá pra se Tá. ler na Eu achei que ele ia só dar de mão beijada, mas não. Tem um chefinho aí, um. Chefinho não, uma chefona, ela parece ser bem braba pra interromper o nosso caminho. descrição do item. E isso explica um pouco o motivo dela seguir as ordens do escribar, mas parecer se sentir apenas como mais um elemento de um plano maior para a jornada do Faz penitente. sentido. Um papel que ela aceitou de muito Precisava existir um obstáculo ali e ela percebeu que seria ela, né? bom grado. Isso pode ser percebido no último e único combate que temos com ela no telhado da Catedral da Mãe das Mães. Nossa, A Crisanta velocidade exige dela. que tu, como jogador, entenda perfeitamente como funcionam as mecânicas básicas do jogo, como refletir ataques, se esquivar e memorizar ela se coloca como um desafio pra você, não só como, tipo assim, no mundo dela, tipo, é uma provação pra ver que você pode passar por ela, né? Pode continuar essa peregrinação. E pra gente também é pro jogador, né? Pra alguém, assim, pra você que você tem que passar por ela pra se provar que você é capaz de continuar jogando, tá ligado? padrões. É quase como se ela estivesse nos testando para saber se o penitente está pronto ou não para enfrentar o escribar. E deve ser por isso que essa luta é tão desafiadora para a maioria das pessoas. E para mim também, eu não vou mentir não, demorei um bom tempo para conseguir passar dela. Aliás, antes da gente passar para os 3 finais do Me jogo, lembrou muito a chefe lá do Lies of P, acho que é Larjaxia, lá alguma coisa assim, que é uma mina do trovão lá, que é difícil pra caramba, que a movimentação me lembrou um pouquinho por algum motivo.
seria bom Por ser uma boss muito difícil. mencionar 3 bosses que não possuem relação direta com os eventos principais envolvendo a procissão do penitente, mas que precisam ser derrotados para que ele possa avançar, e também possuem historinhas que são minimamente interessantes. Ok, interessante. Como, por exemplo, Quero saber. o Melquíades, o arcebispo exumado. Um pouquinho da lore dele está presente no Artbook de Blasphemous, onde existe um pequeno parágrafo que descreve o seguinte: Eu testemunhei como Opa, eles limparam bora. seus ossos com vinho, para logo vestir com seda e ouro. Eu vi quando colocaram as mais belas joias na sua cabeça e beijaram sua testa. Eu assisti quando colocaram anéis em seus dedos e beijaram suas mãos. Eles levantaram, chamaram seu nome e o moviam para fazer parecer que ele estava caminhando novamente. De acordo com o Ok, próprio interessante. Artbook, Melquíades foi inspirado em um costume real que estava presente nos primeiros séculos do cristianismo. As pessoas pegavam os corpos dos santos, vestiam eles com coisas caras e chiques que eram doadas pelos nobres de várias outras congregações cristãs e deixavam eles expostos ali como se fosse totalmente normal. Aliás, um detalhe interessante é que na luta contra o Melquíades, Cara, que interessante, né? Isso daí me lembrou muito a história daquele. Você já deve ter visto em algum canal, e vocês que acompanham conhecem muito mais coisas que eu. Aquela história daquele Papa que foi desenterrado lá. Que, tipo, teve um Papa, depois o Papa depois dele, que veio depois dele, não gostava. Tipo assim, o Papa que sucedeu ele não gostava dele, do anterior. E mandou, tipo, desenterrar o cara pra, tipo, meio que excomungar ele, sei lá, tá ligado? Uma parada bem intensa, assim. Interessante esse costume. Eu acho que eu já tinha ouvido falar dele, mas fazia muito tempo que eu não ouvia falar, então. Fazia tempo que eu, tipo assim, já não tava nem mais lembrando mais. É um costume bem bizarro, né? Se for para pensar, que loucura. Mas até hoje tem lugares que os caras. Tem lugares que os caras têm ainda corpos de santos e tal, que ficam expostos, se eu não me engano, mano. E é basicamente mais ou menos isso, né? Você deixar ali uma pessoa que já faleceu exposta, né? Enfim, gente, aliás, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Pra dar aquela força. Eu sempre esqueço de pedir. Mas se chegou até aqui, se inscreve aí no canal pra dar aquela força. é Bora. possível ver que ele realmente está sendo carregado por mãos das pessoas que se devotaram a ele. E são as mãos delas quem Nossa, atacam a gente que boss maneiro. fisicamente. E sim, ele faz uns movimentos como se estivesse invocando os ataques mágicos contra o penitente, mas nunca é especificado se o milagre fez os restos dele voltarem à vida ou se realmente são só pessoas manipulando o corpo. Outro Caraca, boss interessante, o conceito é muito maneiro, né? Pode ser também pode ser que o milagre tá fazendo, ou pode ser o próprio desejo das pessoas que tá fazendo ele se mover de alguma forma, né? Já que o desejo das pessoas tem poder nesse mundo, né? que também segue a mesma linha é o odiado por muitos Exposito Herdeiro da Abjuração. Ele não é Caramba, baseado que em ser, nada que ser terrível, né, gente? muito Caramba. específico além da iconografia, porque a própria imagem do bebê no colo de uma figura feminina faz a gente lembrar de cara das representações de Maria com o menino Jesus. No jogo, existe um item vendido pela mercante chamado de Candelária, cuja descrição Eu não tinha feito associação. Eu tinha até pensado nessa associação por causa da coroa, mas eu não tinha feito essa associação por causa do olho sangrando. Achei um negócio bem diferente, né? explica um pouco sobre o passado da criança. Quando ela foi levada para a fogueira, os inquisidores tiraram o bebê de seus Inquisidores. braços e ela gritou, implorando para que a criança Mas não por a visse quê? queimar. Ah, tá. Eles iam queimar. Eu achei que iam queimar a criança. Iam queimar a mãe O dela. menino, que a olhava de longe, encharcado de lágrimas, estava com Nossa. os olhos vendados. A venda foi imediatamente umedecida. A fogueira estava cercada de gente para assistir à execução. Eles gritaram, chamando-a de bruxa e herege. Quando as chamas começaram a lamber a pilha de lenha, ela pediu a uma alma bondosa que construísse uma figura de Vime com sua aparência e tamanho, e que colocasse a criança em seus braços para que o bebê não sentisse sua falta. E assim o fizeram. E quando a figura foi construída, colocaram a criança aos berros nos seus braços, e o órfão imediatamente parou de chorar. O milagre foi misericordioso mais uma vez. Deu a vida pro ser, né? Pro ser de Vime que eles criaram, né? O terceiro e último Que interessante, né? Isso daí me lembrou muito, gente, uma passagem de uma passagem é foda, né? Uma passagem de Berserk. Só que eu não vou contar pra vocês porque é bem pra frente na história e Berserk é uma obra que todo mundo aí deve ler um dia porque é muito boa. E eu não vou dar spoilers pra vocês. é o meu favorito. Quirce, ou Quirce, o reenviado pelas Mas é envolvendo
Esqueci o nome. Chamas. Eu digo que ele é meu favorito justamente Isso pelo que eu sou fã. design Você vê como é a minha memória, né, cara? Porque eu ainda assim eu esqueço, né? absurdamente simples, que eu acho supimpa, mas também pelo combate com ele que é bem divertido e desafiador na primeira vez. Claro que eu passei umas Envolvendo Sérpico. boas horas pra derrotar ele, já que, né, eu sou meio lentinho, mas como não tem gravação, fica apenas com o imaginário de eu perdendo várias vezes e chorando por causa disso. Ok. O Wiki de Vou imaginar isso. Blasphemous diz que ele teria sido um fiel da Mãe das Mães que foi condenado injustamente por heresias. Por isso ele foi Caramba. selecionado com o belo prêmio de ser queimado em uma estaca. O sofrimento dele foi tão grande quanto a fé que ele tinha. Presente, Então o hein? milagre decidiu ser gente boa e então reviveu ele diante de todo mundo ali para ser um testemunho de quanto o milagre era bondoso e misericordioso Nossa, com quem muito, muito. tinha fé nas altas vontades. Mas é claro que o milagre nunca faz nada que não seja afiado de ambos os lados. Então, por isso, na conta de Rosário, dedicada especificamente ao Quirce, existe uma descrição um pouco mais específica sobre o momento desse milagre bondoso. As chamas horríveis consumiram o corpo de Quirce enquanto ele gritava com uma dor insuportável. Mas essas não eram chamas comuns. Eram as chamas do milagre. As chamas o reduziram a cinzas e, diante dos olhos dos inquisidores, as chamas o trouxeram de volta, vez após vez, em uma tortura sem igual, queimando e queimando novamente, gritando e gritando novamente. Por isso do fogo ali na batalha, né? Quirce, o filho das fogueiras, sabia qual seria sua penitência. Caraca, ficar nesse ciclo, caramba, que doideira. Mano, eu preciso falar, né? Elogiar isso. Insano essa dublagem que ele colocou pra essas passagens aí com esses caras, com essa galera aí. Foi, pô, foi não, né? Tá sendo muito legal. Caramba, fantástico. Simplesmente fantástico. Enfim, bora continuar, gente. Muito interessante a história dele também. E o design dele, se for falar alguma coisa que me lembrou o design do Gael, né? Do Dark Souls 3. Só que o Gael é bem maior e tem combate bem diferente, né? Obviamente a lore é totalmente diferente. Muito bem, como eu disse no começo, Mas é muito por causa do cone na cabeça. eu não vou entrar em detalhes sobre as sidequests, NPCs paralelos ou qualquer coisa que não seja diretamente relacionada ao caminho do penitente até a catedral para ir de encontro com o real motivo da sua Bora, procissão. pegar o Eu Papa. também cheguei a dizer antes que o nosso encontro com a Crisanta acontece justamente como preparação para o que estava por vir. E de fato isso é verdade. Ao chegar nos telhados da igreja, o penitente finalmente alcança o local nomeado como Deambulatório da Vossa Graça. Local onde o escribá Deambulatório, mas o cara gosta de umas palavras difíceis, né? passou todos esses anos, aguardando pacientemente pela espada de culpa que iria lhe oferecer a expiação. Escuta, em meus sonhos, Que da hora. seus passos se aproximando. Tento, ainda no sonho, falar com você e me apresentar. Guardião do milagre e do estandarte do milagre. Com dor intensa, carrego o emblema do Pai. Sou as mãos da pele ensanguentada. Sou os olhos com os quais nossa mãe observa. Mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima. Além de suas mãos Nem a gente sabe muito, né? calejadas. Além do luto de suas mortes. Não sei nada sobre você. Só o milagre sabe. Só sabe que ele é um enviado por algum motivo pra te derrotar, né, mano? Agora que sua espada cheia de culpa, com a minha repleta de ouro, colhido, Desculpa aí, né? que elas firam e marchem em procissão. Eu amaldiçoo eternamente seu nome. Eu te abençoo eternamente na morte. Oh, E é coisas- caraca, que discurso maneiro. Ok, Palavras vambora. simples e até melancólicas que Escribá anuncia o seu combate com o penitente. É quase como se ele fosse só mais um dentre os vários penitentes de quem nós tivemos que expiar os pecados. Existe um tom triste e ao mesmo tempo grato nessas palavras que, sei lá, me atingiram de uma forma meio esquisita. De todo modo, a luta com Escribá É um discurso meio de tipo assim, ele sabe que ele tá meio que servindo ao propósito ali, né? Ele sabe que ele vai ser derrotado, provavelmente, também, porque ele sabe que é esse o destino, tá ligado? não é necessariamente complicada. Na verdade, ela chega até a ser meio simples, dependendo se ele vai decidir usar essas bolhas verdes o tempo todo ou não. Fazendo tudo certinho, desviando de tudo da forma que tu aprendeu, boa, tu matou o velho.
Mas vem cá, Mas eu acho que ele tem outra forma, né? Porque aquela hora parecia ele todo vermelhão lá. lembra daquela parte da história em que o Escribá simplesmente decidiu dos fiéis, virou a cadeira dele de costa e virou uma árvore e depois pegou fogo? Então, lembra o que aconteceu com ele depois disso? Sim, o Escribá foi revivido pelo milagre, agora assumindo uma nova forma, o último filho do milagre. Na forma em que ele se Uou! apresenta, a gente pode ver uma figura ficou vermelha com gigante? sangue escondida debaixo de uma colossal armadura de ferro que teoricamente teria sido feita pelos membros da igreja como forma de ornamento, representando a grandiosidade e onipotência daquele que foi escolhido diretamente pelo próprio milagre. A luta final é intensa e pode ser bastante Maneiro, complicada hein? caso tu não Era uma máscara mesmo, aquela hora que eu tinha visto, não, uma máscara que abre e tenha se fecha. preparado adequadamente para ela. Mas que faz remeter 3 faces também, né? Pode ser algo proposital. Mas, se o milagre escolheu o penitente para aquela missão, quem somos nós, além de peões, que vamos o ajudar a concluir sua Pois peregrinação, né, não? a gente tá sendo um fantoche dele, né? A história inteira, né? É isso que eu tava pensando. Então, é justamente ao derrotar a última forma do Escribá que a história se divide Nossa! entre 3 finais. Caramba! Um bom, um ruim e o verdadeiro. Você tem noção do Como é que é? Os livros apócrifos? um bom, um ruim e o verdadeiro. Os livros apócrifos. Ok, vamos ver, interessante. Você não tem noção do quanto é difícil falar escribar, porque toda hora dá vontade de falar esquibrar. O final Os livros apócrifos, pra quem não tá ligado, são aqueles livros que não entraram na Bíblia, né, mano? Tipo, livro. Sei lá, Evangelho de São Pedro, Evangelho de Tiago. Acho que tem aquele, o mais famoso é aquele do Antigo Testamento, tô esquecendo agora. Putz, agora não lembro. ruim, infelizmente, é o mais fácil de ser acessado. Livro de Enoque. Ele é adquirido caso o penitente ignore algumas quests que à primeira vista não parecem, mas são extremamente importantes. Tudo que o penitente precisa fazer é derrotar a última forma do escribar, Pô, muito maneiro essa cutscene do jogo também, né? Muito podendo legal. assim finalmente ter acesso à montanha de cinzas e ao Ele falou, inclusive, que tinha coisa que ele não tinha gostado no jogo. Será que ele vai contar? O que será que ele não gostou? Fico curioso, porque o jogo parece ser muito legal. trono virado. Porém, E a história é ao fantástica. não completar com exatidão os objetivos da sua peregrinação, o penitente acaba sendo considerado indigno pelo milagre e acaba sendo engolido pelas cinzas da montanha. O caramba! Delgracias acaba recuperando o elmo característico do nosso personagem, declarando que a penitência dele estava completa, mas Custódia continuaria à mercê do milagre e do ciclo de sofrimento que prometia ser eterno. Esse, Zoado, né? Zoado. teoricamente, seria o final bom, e para conseguir ele, Sério? Você deixar o mundo da forma que ele já tá? Se bem que não, tipo assim, você é um peão, né, mano? Você vai fazer a vontade do milagre, o milagre só vai zoar mais do mundo, provavelmente, né? Então eu não sei, de fato. Enfim, você, de fato, não conseguindo, sendo indigno, você vai estar sendo contra o milagre nesse ponto, né? Você vai estar descumprindo o plano dele, né? Ele vai estar falhando. Interessante, né? Olhando por esse lado. É um final interessante pra caramba, na verdade. o penitente precisa ter acesso ao peso da verdadeira culpa e à custódia do pecado. O Ok. primeiro item o penitente consegue transformando e infligindo culpa em um objeto chamado de conta imaculada. É só equipar ela e morrer 3 vezes que ela passa de conta imaculada para conta marcada pela culpa, depois para conta contaminada pela culpa e por fim, peso da verdadeira culpa. Esse Ok, item faz com que tranquilo. o penitente possa destruir as estátuas dos confessores e completar as dungeons secretas que, na realidade, são batalhas em arenas separadas entre 5 ondas. Não é uma tarefa exatamente difícil, mas ao concluir cada uma delas, o espinho que é dado pelo Delgracias durante o começo do jogo vai se modificando Uma até se arena, transformar na basicamente, né? custódia Mas é interessante, eu gosto de. No Hollow Knight tem isso, essa parte que você tem uma arena lá que você tem que ir derrotando inimigos por legião lá. É bem legal, mas é bem difícil. do pecado, uma vinha espinhosa que sangra junto do penitente. Depois disso, é preciso apenas lutar contra o escribar normalmente. Derrotando o último filho do milagre, o penitente é guiado a escalar a montanha de cinzas, Sentar no onde trono? o milagre o reconhece como um real devoto dos seus planos misteriosos, o permitindo subir até o topo e alcançar o trono virado. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso, mano. Eu não sei não, vai ter um pulo do gato aí. Eu quero ver o que vai rolar, mano. Vai ter alguma coisa aí errada que vai acontecer. Eu não tô vendo que esse final, como o final bom era o outro, esse final vai acontecer alguma coisa zoada. Uou! Será que se enfiou a própria culpa nele mesmo, né?
Ah, vai virar uma árvore. Nossa, mas... Ah, mano, você... Putz, você vai ser... Basicamente, você vai servir como um ídolo pra ser adorado, igual o outro cara era, o retorcido lá, mano. Basicamente isso, né? Eu acho que é isso, é minha teoria, vamos ver. Mas parece ser os caras da procissão lá, do pós-vida também, vendo ele. Vamos ver. Nesse final, o penitente consegue concluir sua comunhão com o milagre, realizando o que deveria ser os reais planos divinos. Utilizando a meia-culpa, que agora carregava a culpa de todos os humanos de custódia, ele se oferece como sacrifício, atravessando a espada no seu próprio Ah, corpo, enquanto se senta no trono que nunca mais deveria ser utilizado. Dessa forma, com todos os pecados expiados, a humanidade poderia finalmente ficar livre do sofrimento que era antes pregado no imaginário de todos. O penitente, como cordeiro do sacrifício pelo pecado isso é cara, né, mano? Rolou uma parada. Bom, gente, vocês são religiosos aí, pelo amor de Deus, né, cara? Não fiquem chateados com o que eu vou falar aqui, mas rolou uma parada estilo Jesus aí, né, cara? Um sacrifício pra redimir os pecados da humanidade, né, cara? Ele absorveu todos os pecados e foi o cordeiro a ser espiado, igual ele falou, né? Caraca, muito maneiro esse final. de todos, não tinha um lugar. Mas é muito dark, porque você sabe que é um deus, o deus desse mundo é um deus maligno, né? Do outro lado do sonho, e por Só isso que teria é que adoração, né? Adoração cega. viver no plano físico de custódia como um artefato puro. Vendo como tem que tomar cuidado, cara? Eu tô falando do Deus daquele mundo, tá bom, gente? Não tô falando do Deus de vocês, tô falando de ninguém, tá bom? É o Deus desse mundo, tá? Pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado nesses vídeos sobre religião aí, que nem eu falei, eu tenho medo de ser mal interpretado. Sagrado. Um santo. É claro que ao realizar o maior sacrifício de todos e ao mesmo tempo o maior ato de blasfêmia, o penitente se colocou como um novo símbolo das ações do milagre, assim como o retorcido também foi antes dele. O simbolismo desse final deixa entender que o penitente havia sido escolhido pelo milagre com o objetivo de servir como um sucessor de Escribar, tanto que o penitente precisa Basicamente carregar é as isso, né? mesmas Na verdade. humilhações que uma santidade precisaria para alcançar a absolvição da culpa. Mas, diferente de Escribar, esse novo líder iria se oferecer como sacrifício para o nascer de uma nova igreja, talvez menos corrupta e egoísta. Mas seria isso realmente parte dos planos do milagre? É possível que o milagre tenha usado a nossa jornada como penitente Eu acho que sim, né, cara? Porque ele quer adoração, né? Ele construiu um novo símbolo muito forte pra recomeçar a igreja, né? Que já tava bem perdida, né, nessa época aí. Tipo, tava rachada e tudo mais, né? como apenas um exemplo do que deveria ser a real devoção à sua vontade. Talvez ele quisesse que os humanos seguissem um exemplo de altruísmo e sacrifício que foi Sim. apresentado para eles. No fim, a Crisanta é mostrada excomungando o penitente e arrancando a meia-culpa do seu peito, muito possivelmente reiniciando mais uma vez o ciclo que deveria ter terminado, já que, como Deográcia diz, a penitência nunca acaba. Bom, Nossa, esse é que coisa, é literalmente um ciclo mesmo. O mundo deles vai continuar dessa mesma forma infinitamente, né, cara? Com alguém indo lá fazendo essa penitência e tudo mais, e pro final recomeçar tudo de novo, que é cara. descrito como seu final verdadeiro para a história do jogo. É meio Caminho do zoado blasfemo. Ok, vamos ver. revelar o final verdadeiro em uma DLC? Um pouco, mais ou menos a expansão era grátis. Aliás, para conseguir o vambora. final, é preciso fazer uma longa... Mas eu gostei dos dois finais. Eu achei os dois finais bem interessantes. Vamos ver qual vai ser o final verdadeiro, se vai estar aos pés desses finais que a gente viu agora de pouco, que foram bem legais. sequência de coisas que devem estar passando infinitamente aí na tela. Nossa, muita coisa, ok. Mas eu vou tentar resumir. No caminho para completar a peregrinação, o penitente precisa fazer certos desvios no seu caminho. Em certo ponto do jogo, o penitente cruza com Esdras, um dos cavaleiros da Legião Ungida, mas que acabou enlouquecendo depois de ter a sua irmã Perpétua morta. O Esdras parece ser atormentado pela visão da garota em forma de anjo, que na realidade se trata apenas de uma ilusão criada Aquele pelo boss que ele milagre. tava enfrentando numa parte do vídeo A lá, luta né? contra o Esdras é bem desafiadora, mas ele pode ser evitado caso o penitente encontre a Cova de Perpétua e receba da sua aparição um item chamado de Escapulário Incompleto. Isso dá início a
uma formulário? quest que, quando concluída, permite que o penitente tenha acesso à biblioteca das palavras proibidas, onde ele encontra finalmente o quarto rosto sagrado, Ah, preso nas ok. raízes do nó das Ok. 3 palavras. É preciso que o penitente então derrote outros 2 chefes para recuperar os olhos do traidor, que o entrega o verdadeiro coração da meia-culpa, que aumenta drasticamente o dano do seu ataque, mas também permite que o penitente consiga cortar as correntes que prendem Crisanta em sua penitência em favor do milagre. Crisanta diz que a sua Ele fazendo isso, ela não vai ter como retirar a espada depois que ele fizer o sacrifício, né? Mas não sei se vai ser isso que vai acontecer, acho alma e que a sua não. fé foram feridas pela culpa que o penitente carregava, e diz que iria voltar para Vai me tirar ela desse ciclo, né? capela em que o primeiro encontro deles aconteceu. É ali que a Crisanta revela que tudo aquilo era um ciclo de sofrimento Sim, que apenas claro. a culpa do penitente poderia encerrar. E é ali que ela revela que existia algo muito maior do que o milagre, algo que o controlava como uma marionete. E é só aí que nós Interessante. sabemos da existência das altas vontades. Ok. Crisanta então entrega para o penitente a última Ah, tá, ferida, ok. a única capaz de oferecer o sofrimento Confundo milagre com altas vontades. Supremo para que a absolvição suprema pudesse ser alcançada no momento em que a comunhão do penitente com o milagre ocorresse. Então, a partir desse ponto, o objetivo dele deveria cumprir a real suprema blasfêmia, agir contra os desejos do milagre. A partir daqui, o caminho é o mesmo dos finais anteriores. Seguir até o ambulatório, derrotar a miragem do Esquibar, eliminar o último filho do milagre e subir na montanha de cinzas Vamos até ver o o que vai trono acontecer, tô virado. interessado. Porém, dessa vez, podendo alcançar a suprema absolvição. O local alcançado pelo penitente é o que foi descrito como sendo a procissão eterna das almas em luto, do outro lado do sonho. Aqui, Ah, ele se encontra mais uma vez com com a Escribar, versão que agora verdadeira se dele. colocava como guardião da procissão, a última linha de defesa entre o penitente Cara, que irado esse design, né? e as altas vontades. Aqui estamos. Meu vulto rubro e você. Hum. Deste lado do sonho. O milagre me transformou numa sentinela de seu lar sagrado. Esse é meu novo chamado. O que você espera encontrar aqui, além da luz cinza ofuscante que ameniza nossas feridas e do vasto horizonte sem fim? O caminho dos caminhos terminou, e com ele, a sua penitência. Uou, ok. Agora, Combate. que o seu corpo, assim como o meu, seja banhado em sangue. Este será o seu local de descanso final, Eu acho que não, hein? mas ninguém poderá zelar por você. Não há sentido em recuar perante os desejos de todo-poderoso e onisciente Muito maneira a dublagem, milagre. esse é louco. O combate, Bora. nesse momento, parece muito mais uma tentativa Nossa, desesperada irado. de interromper as ações do penitente do que algo que realmente fazia parte dos planos do milagre. É, não, aí já fugiu. Escribar O parece plano do milagre é aquele que aconteceu no final ruim, né, muito mano? mais perdido em sua fé pelo milagre, muito possivelmente por ter enlouquecido pelo novo poder, talvez temendo que o poder do milagre se voltasse contra ele caso ele falhasse. Em certos momentos, Crisanta surge no local, auxiliando o penitente a Da se hora, que defender dos maneiro. ataques de Escribar, que por fim é lançado ao descanso eterno sob a espada feita de culpa. Nossa. Nesse momento, o penitente finalmente se encontra com a santidade encarnada, aquilo que sempre foi Cara, que santo e se doideira, mano. personificou Imagina encontrar isso jogando o jogo, deve ser muito da hora. pela sua própria vontade, cuja existência é a mais alta de todas as vontades. Ela surge diante dele, declamando que o que ele estava fazendo era o ato mais alto de blasfêmia existente, o ato de ser contrário à ordem natural das coisas que iria se repetir diversas vezes, da mesma forma que a procissão dos mortos estava sempre seguindo para lugar nenhum. O penitente então é castigado com a pior de todas as excomunhões, ter o seu nome e o seu esforço para sempre esquecido debaixo Nossa, das caramba. cinzas do seu próprio corpo. Algo que, curiosamente, se assemelha com o destino do penitente em cada um dos 2 finais anteriores. É verdade. Mas dessa vez, o penitente não precisava de um deus ou ser um santo para concluir sua penitência. Caraca, que loucura esse final.
Bom, com a ajuda de Crisanta, o penitente consegue exterminar as 3 vontades por completo. Nossa, eu não imaginei isso, ok. Isso foi realmente abrupto. Eu não imaginei que ele ia conseguir derrotar elas. Interessante. Esse ato, para bem ou para mal, acaba por desfazer todas as ações do milagre, tanto em Custódia quanto do outro lado do sonho. A minha culpa, sendo uma espada feita pelo milagre, volta a ser apenas uma estátua sem lâmina. Da mesma forma que o penitente é recompensado com o descanso depois de ter sua vida retirada. Afinal, ele era só um indivíduo que foi revivido pelo mesmo milagre que criou as altas É vontades e mesmo, né? causou a Verdade. primeira penitência do retorcido. Honestamente, essa é a parte que eu gosto desse final. A própria existência do penitente era baseada no ciclo de sofrimento que não existia mais. Então, poder morrer como uma pessoa normal acaba Tudo sendo isso é uma uma recompensa, recompensa né? Caraca, muito maneiro. mais do que satisfatória. Pelo menos na minha opinião. Mas e o 2, né? Quantas vezes ele é revivido de novo, provavelmente, porque é o mesmo personagem, né? Na capa, pelo menos. Fico muito curioso com a história dele. Espero que ele traga um dia, que isso seria muito legal. Caramba. Vamos ver, benção final. No fim, a jornada do penitente pode seguir para 3 caminhos distintos. Ah, tem mais ainda, ok. Primeiro, a entrega de si mesmo aos Ah, desejos não, do tá, milagre, ok. em busca de um novo São os 3 finais que já tem. começo para a crença que habita as terras de Custódia, o que por sinal é uma clara alegoria ao sacrifício de Jesus Cristo durante o Novo Testamento. Sim. Segundo, a perda de si mesmo no grande mar de cinzas que engoliu os outros e irá engolir ainda mais penitentes que tentavam buscar o alívio para sua própria culpa. E também, por último, a descoberta de si mesmo como ferramenta de destruição de um ciclo de sofrimento que não havia planos de ser encerrado tão cedo. Apesar de ser um jogo bastante Interessante. focado em figuras transfiguradas por uma santidade corrupta, a mensagem principal dele se volta para a própria humanidade. Afinal de contas, caso tu não se lembre, quem criou o milagre e as altas vontades foi o desejo das próprias pessoas. Ih, Antes lá de vem. toda essa história, não havia um Deus malvado que desejava o mal e o sofrimento para a própria criação, mas sim humanos que, pela própria concepção limitada de santidade, acreditavam que a culpa e a dor eram os elementos mais importantes da sua fé. As próprias pessoas criaram esse ciclo de tormento para si mesmas para expiar uma culpa que não existia. E esse é o elemento que realmente chama a minha atenção nessa história. Tudo podia ser facilmente evitado caso a Mãe das Mães estivesse mais preocupada em ajudar e cuidar da população, ao invés de incentivar as práticas cruéis que eles apoiam. Quando se foca demais no sofrimento, tu acaba esquecendo que não pode se acostumar com ele. E quando tu se acostuma com a obediência causada pela culpa, tu se esquece que mais ninguém pode seguir em frente e ter controle da tua vida, além de você mesmo. Palmas pra esse discurso final, gente. Que isso, hein? Impressionante, que eu acabei de ver um filme aqui com vocês, praticamente. Uma produção aí que o Pombo Atômico fez. Parabéns de coração. Não sei se vai chegar em algum momento esse vídeo até você. Mas, sei lá, mano. Parabéns de coração, que o vídeo ficou absurdamente fantástico. Que jogo fantástico, que história fantástica, né? Espero que um dia tu traga a história do 2, hein, mano. Que seria muito legal. Aqui no recomendado apareceu um vídeo aqui, Blasphemous 2, nem o Papa escapou. O que me deixa bastante curioso com a história do 2 também. Mas enfim, muito, muito legal. Deixem nos comentários tudo aí, gente, que vocês quiserem. Deixem coisas que vocês viram, alegorias que vocês viram, teorias que vocês têm aí também, coisas que vocês gostaram, que eu vou sempre ler, tá bom? Muito legal, gente. Muito maneiro mesmo. Tô muito feliz depois de ver esse vídeo fantástico. Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.